trataremos nessa aula a extensão do assunto que já tratamos, mostrando os processos de máquinas e equipamento, agora abordando os conceitos sobre acidente e doença do trabalho e as medidas de controle, verificando, fazendo a checagem agora dos conceitos estabelecidos pelas normas e também o procedimento PI-PR, procedimento interno e programa de investigação de incidentes e acidentes do trabalho das Sedas Guardanapo. Eu sou Célio Soledade e vou ser o seu orientador nesse treinamento. Teremos 6 anexos nesse treinamento, que depois você vai ficar por dentro de cada um deles no final do curso. O primeiro trata a respeito do relatório de investigação de quase acidentes. O segundo, mapa de controle de incidentes e acidentes em saúde e segurança do trabalho. O terceiro fala sobre método de investigação de causas básicas, diagrama de causa e efeito, espinha de peixe. O quarto, nós apresentaremos relatório de acidente. O quinto, metodologia de cálculo e potencial de perda de acidentes. E o sexto anexo, descrição e formulário dos custos de acidente do trabalho. O objetivo desse treinamento e também desse procedimento é atender o processo de verificação do programa de gerenciamento de risco em saúde e segurança do trabalho. Esse procedimento trata do processo de investigação de incidentes e acidentes nos empreendimentos e contrato das Sedas Guardanapos e tem o objetivo de comunicação, registro, classificação dos incidentes e acidentes, investigação de causas básicas e análise de incidentes e acidentes, verificação da necessidade de ações corretivas, ações preventivas ou oportunidade de melhorias contínuas no processo, implementação de ações corretivas, mitigação corretiva e preventiva para prevenção de recorrência ou de ocorrência de incidentes, análise crítica da eficácia das ações corretivas e preventivas executadas, valoração dos custos diretos e indiretos associados a incidentes e acidentes, gerenciamento do processo de investigação de incidentes e acidentes. As documentações de referência já foram demonstradas ao longo desse treinamento, que são análise preliminar de nível de perigos e riscos, que é um documento importante onde iniciamos toda a leitura de investigação dos processos de produção. Outros documentos que ainda não foram apresentados é a política ou procedimento interno do programa 06, que é a comunicação, a forma de comunicar dentro da gestão do PGR da empresa, Programa de Gerenciamento de Riscos. E também o tratamento de não conformidade, embora está presente no PGR, mas ainda não te apresentamos. E vamos falar sobre ele na decorrência desse treinamento. Abrangência desse procedimento se aplica ao empreendimento das Sedas Guardanapos, subcontratadas e prestadores de serviço que desempenham suas atividades dentro das instalações da empresa Sedas. Definições: ação corretiva, ação adotada pelo empreendimento para eliminar a causa de uma não conformidade identificada, prevenindo a sua recorrência. Ação preventiva, ação adotada pela empresa para eliminar a causa de um potencial de não conformidade identificada, prevenindo a sua ocorrência. Ação de correção, mitigação, disposição. Ação a ser implantada pela empresa
para eliminar a causa imediata de uma não conformidade, de modo a solucionar ou mitigar suas consequências para a saúde e segurança do trabalho. Esta pode ser definida essa pode ser definitiva ou ainda requerer uma ação corretiva ou preventiva. Acidente. Um incidente que resultou em lesão, doença ou morte do trabalhador. É importante notar, considera-se também nessa definição de acidente os acidentes com perda de material, desde que associado a aspectos ambientais ou perigos e riscos de saúde e segurança do trabalho. Os acidentes com poluição e danos ambientais. Acidente fatal é aquele acidente associado à morte imediata ou posterior decorrente de danos, lesões devidas a um acidente do trabalho. Acidente grave, ocorrência que resultou em morte ou incapacidade permanente, total ou parcial do integrante, trabalhador, prestador de serviço ou subcontratado, ou em dano material de grande monta ou em degradação de qualidade ambiental em grande escala. Acidente do trabalho sem afastamento é aquele com dano, lesão, disfunção que impossibilita a execução temporária de determinada atividade do integrante ou subcontratado, em função de restrição médica, avaliação pelo profissional de saúde do empreendimento das sedas, que é a medicina do trabalho, permitindo o retorno ao trabalho no dia seguinte, normalmente programado. Também pode ser enquadrado nessa definição o caso de observação ou avaliação médica complementar externa no dia do diagnóstico, o que possibilite o retorno com ou sem restrição da atividade no primeiro dia normalmente programado de trabalho. Importante notar, considera-se também nessa definição de acidente do trabalho o acidente sofrido pelo integrante, o trabalhador ou o subcontratado, no local e no horário de trabalho em consequência de ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de demanda relacionada ao trabalho, bem como falha ou colapso de estrutura, na execução de ordem ou na realização de atividades sob a responsabilidade da empresa ou ainda que fora do local e horário de trabalho. Em viagem a serviço da empresa, qualquer que seja o meio de locomoção utilizado, inclusive em veículo de propriedade do trabalhador ou subcontratado, no percurso da residência para o trabalho para a empresa ou vice-versa, no percurso para o local de refeição ou retorno dele em intervalo de trabalho. Não se aplica essa definição de acidente do trabalho na situação em que o integrante ou subcontratado, por interesse pessoal, interromper ou alterar o percurso, entendido como o trajeto usual, habitual, o rotineiro da residência ou do local da refeição para o trabalho e vice-versa. Acidente do trabalho com afastamento é aquele que incapacita totalmente o integrante ou subcontratado de trabalhar no próximo dia programado, conforme a avaliação do médico do trabalho da empresa. Aspecto ambiental: elemento das atividades, produto, serviço da empresa que pode interagir com o meio ambiente e gerar um impacto ambiental sobre todos que estão dentro do empreendimento. As causas básicas de um acidente:
causa de ocorrência de uma não conformidade obtida através de um processo de investigação consistente, abrangente e registrado, a partir do qual podem ser estabelecidas ações preventivas, ações corretivas ou plano de ação. Doenças, condições mentais, físicas ou sociais adversas identificáveis, surgidas e ou agravadas em função de uma atividade ocupacional ou relacionada ao trabalho. Empreendimento ou contrato ou empresa é a constituição da pessoa jurídica operando em território nacional com funções e administração própria. Evidência objetiva, fatos, declarações, informações, constatações que sejam verificáveis. Incidente, evento relacionado ao trabalho no qual uma lesão ou uma doença, independentemente da sua gravidade, severidade, consequência, magnitude do dano, ocorreu ou poderia ter ocorrido. Importante notar: considera-se também nessa definição de incidente os incidentes com perda de material, desde que associado a aspectos ambientais ou perigos ambientais e ou perigos e risco da saúde e segurança do trabalho. Os incidentes com poluição, danos ambientais. Integrante: corresponde ao funcionário, ao trabalhador da empresa. Não conformidade, não atendimento de um requisito específico do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho, do PGR, como por exemplo incidente, acidente, procedimentos, prática, requisitos legais e etc. Partes interessadas: indivíduo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho de saúde e segurança da empresa. Perigo: fonte, situação ou ato com potencial de dano em termos de lesão ou doença, ou combinação desses fatores. Poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante da atividade que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, lancem matérias ou energias em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Prestador de serviço, uso de processo. Prestador de serviço, empresa externa contratada para prestação de serviço associado a uma atividade fora do escopo da empresa. Prevenção em SST, uso de processos, práticas, técnicas, materiais, produtos, serviço ou procedimento para evitar, reduzir, controlar a ocorrência de quaisquer incidentes ou exposição acidentais. Quase acidente é um incidente no qual não ocorre lesão, doença ou fatalidade. Importante notar: considera-se também nessa definição de quase acidente ou quase acidentes com potencial perda de material, desde que associado a aspectos ambientais e ou perigos e riscos de saúde e segurança do trabalho. Os quase acidentes com potencial de geração de poluição e danos ambientais. Registro: documento que apresenta resultados obtidos de aplicação de determinado procedimento e fornece evidências objetivas do atendimento a requisitos do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho. Risco: combinação da probabilidade de ocorrência
e da consequência, severidade e magnitude do dano que pode ser causado por um evento ou exposição a determinado perigo. Risco aceitável, risco reduzido a nível que pode ser aceito pela empresa, levando-se em consideração os requisitos legais aplicáveis, política de saúde e segurança das sedas, guardanapos, eventuais compromissos de saúde e segurança do trabalho elaborados localmente em cada contrato entre a empresa e contratado. Simples atendimento ambulatorial, SSA. É o atendimento prestado pelos serviços de saúde do empreendimento, contrato, em decorrência que não cause redução da capacidade para o trabalho e ou que não exijam atenção médica continuada em recuperação do integrante, ocorrendo o retorno ao trabalho no mesmo dia do atendimento. Pode ser representado por intervenções associadas a curativos simples, administração de medicação para evitar a dor ou prevenir agravamento em ocorrência de uma lesão de pequeno porte, tais como arranhões, batidas leves, queimaduras pontuais ou restritas, picada de insetos sem evolução clínica e etc. Subcontratadas: empresas externas contratadas para prestação de serviço relacionado à atividade prevista dentro do escopo do empreendimento da empresa. Responsabilidade: diretor garantir os recursos essenciais para a implantação desse procedimento, associado à infraestrutura financeira, humana e materiais. Diretor de produção tem a responsabilidade de monitorar a prestação de conta da equipe em relação à rotina desse procedimento, bem como participar do processo da investigação de incidentes e acidentes, sempre que solicitado, e nos eventos fatais. A equipe atender e assegurar que seus liderados, líder de equipe, atender e assegurar que seus liderados cumpram os requisitos especificados nesse procedimento. Participar no processo de caracterização e investigação de acidentes com afastamento e definir a causa básica, com apoio da área de saúde e segurança do trabalho. Promover a implantação de ações de correção, mitigação, ações corretivas, preventivas nos prazos definidos para prevenção de ocorrência ou recorrência de incidentes. Analisar criticamente todas as ações propostas antes de implantação das mesmas, através da sistemática da análise preliminar de nível de perigos e risco, a PNR, quando tais ações vierem a inserir novos ou modificações dos perigos e risco de saúde e segurança do trabalho, ou controles novos ou modificados. Disponibilizar todos os recursos necessários para a implantação das ações, acompanhar a área de saúde e segurança nas verificações de implantação e de eficácia e análise crítica das ações corretivas e preventivas, garantir o atendimento às rotinas descritas nesse procedimento, gerando evidências objetivas que permitam uma prestação de conta pelo respectivo gestor dos processos. Responsável por saúde e segurança do trabalho. Caracterizar e classificar o nível de incidente e emitir respectivo relatório de investigação, em conjunto com a responsável na área envolvida. Formalizar a abertura de relatório de não conformidade nos termos do procedimento interno do programa 007, tratamento de não conformidades, ações corretivas e preventivas. Definir em conjunto com o responsável na área envolvida as ações de correção, mitigação, investigação e definição de causas básicas, raiz do acidente com afastamento
e as ações corretiva e preventiva quando se aplicar. Conduzir em conjunto com a área envolvida as verificações de implantação e de eficácia e análise crítica das ações corretivas preventivas. Formalizar o fechamento de relatório de investigação e de não conformidade após as devidas verificações de implantação e da eficácia, análise crítica das ações corretiva e preventiva. Promover o registro e a numeração do relatório de investigação no mapa de controle e monitoramento de todo o processo de tratamento. Assegurar que quaisquer mudança resultante de ações corretivas e ações preventivas seja executada e registrada nos documentos do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho. Participar em conjunto com os supervisores e líderes dos seus liderados na descrição das ações de correção, mitigação e investigação da causa básica e raízes dos incidentes e acidentes, bem como de definições das ações corretiva e preventiva sempre que necessário. Comunicar os acidentes para agências governamentais sempre que exigido conforme o procedimento 005 de comunicação. Os supervisores e líderes comunicar os acidentes ocorridos em suas áreas de competência, emitir relatório de investigação nos casos de quase acidentes, desvio e incidentes sem afastamento, em conjunto com a área de saúde e segurança do trabalho. Conduzir todo o processo de investigação desses eventos de quase acidente, desvio e acidente sem afastamento em suas áreas de competência. Definir, em conjunto com a área de saúde e segurança do trabalho, as ações de correção e mitigação de forma a prevenir a ocorrência desses casos. Formalizar o fechamento dos relatórios de investigação de quase acidente, desvios e acidentes sem afastamento após as devidas verificações de implantação e de eficácia nas análises críticas das ações de correção, mitigação e obter a aprovação da área de saúde e segurança do trabalho. Comunicar à área de saúde e segurança do trabalho todos os casos de recorrência de quase acidentes, desvios e abertura de não conformidade conforme prevê o programa interno 007, tratamento de não conformidade. Responsável pela empresa, participar de todos os processos de investigação de incidentes e acidentes envolvendo os integrantes de sua empresa. O procedimento será o tema da próxima aula, que será uma extensão da aula 2, e nos veremos lá. Obrigado, até mais.